TVC, a TV do Correio da Manhã. Tá bem. Alô, pessoal. Que tenhamos um excelente dia, uma excelente semana. E o programa Enfoque Espírita entrando em suas residências, levando um pouquinho do conhecimento que nós temos para que seja difundido para todos. Não é só para o espírita, mas para toda a humanidade que estão receptivas a palavras do Cristo. E o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados às 7h30, às segundas-feiras às 0h30, às quartas-feiras às 6h30 e às quintas-feiras às 0h30. E aceitamos sugestão, reclamações e também perguntas, claro. Só vocês nos enviarem um e-mail, enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Pode ser visto pela internet também, www.tvc16.com. Pode ser visto também pelo Facebook, TV Correio da Manhã, assim também como no Instagram TV Correio da Manhã. Mas o importante é que toda a programação deste canal, TV Correio da Manhã 16 em Petrópolis, é acessado também em outras cidades do interior do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês assistirem ou sintonizarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação. Então, antes de nós passarmos para a nossa mensagem, né, temos aqui ao nosso lado o nosso amigo e professor Carlos Gama, as suas indicações iniciais. Na paz de Deus, estamos ótimos aqui para ajudar a Deus, para divulgar a doutrina espírita. Certo. Então, pessoal, passamos então para a nossa leitura, né? Palavras de Vida Eterna, tá certo? Vindo de Emmanuel, através de Chico Xavier. E nós estamos no capítulo 78. Título: Melhorando Sempre. Abre aspas. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum. Não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem. Fecha aspas. Quem disse isso foi Paulo de Tarso. Tá? Você vai encontrar isso na Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Emmanuel discorre da seguinte forma: evidentemente, não podes garantir a felicidade do mundo, que se encontra, de maneira constante, sob o impacto das lutas evolutivas que lhe orientam a marcha. Entanto, ninguém está impedido de cultivar o trato de terra em que vive, amparando uma árvore amiga ou alentando uma flor. Certo, não podes curar as chamadas chagas sociais, indesejáveis, mas compreensíveis numa coletividade de espíritos imperfeitos, quais somos ainda todos nós, em regime de correção e aperfeiçoamento, contudo
ninguém está impossibilitado de proceder honestamente e apoiar os semelhantes com a força moral do exemplo. Sem dúvida, não pode socorrer a todos os enfermos que choram na terra. Entretanto, ninguém está proibido de atenuar a provação de um amigo ou de um vizinho, propiciando-lhe a certeza de que o amor não desapareceu dos caminhos humanos. Indiscutivelmente, não podemos sanar as dificuldades totais da família em que nasceste. Todavia, ninguém está interditado no sentido de ajudar a um parente menos feliz ou cooperar na tranquilidade que se deve manter em casa. Não te afastes da cultura do bem, sob o pretexto de nada conseguires realizar contra o domínio das atribulações que lavram no planeta. O Senhor nunca nos solicitou o impossível e nem nunca exigiu da criatura falível espetáculos de grandeza compulsória. Conquanto existem numerosos desertos, a fonte pequenina corre, confiante, fecundando a gleba em que transita. Não nos é facultado corrigir todos os erros e extinguir todas as aflições que campeiam nas trilhas da existência. Mas todos podemos atravessar o cotidiano, melhorando a vida e dignificando-a em nós e em torno de nós. Olha só, palavras de Paulo de Tarso, estamos orando a Deus. Claro que sim, sempre. Estamos sempre dispostos a orar através do coração, mas usando a razão, sempre. E nós estamos num tema de obsessão e desobsessão, onde a prece, a oração em favor daqueles menos afortunados é de vital importância. Porque, na realidade, nós somos intercessores de terceiros. Como a espiritualidade nos ajuda, somos intercessor, para ajudar aquele necessitado. E assim vamos seguindo, não é isso, Gama? Trata-se de, digamos assim, de uma meta a ser cumprida, combinada antes. Certo. Aceita a colaboração, agora tem que manter o mesmo princípio, a mesma dignidade e honestidade na exposição dos termos. Exato, exatamente. Mas nós estamos justamente falando sobre obsessão e desobsessão, que começa lá na 473, que já fomos bem explícitos em outros programas. Mas também tem outras perguntas em que se faz também alusão a isso. Por exemplo, a 658. Vamos ver lá, 658. O que diz a 658? Olha só, caímos exatamente na parte em que se fala sobre a prece. Porque tem gente que acha que a prece resolve tudo. Não é bem assim, não é, Gão? Se a prece for atendida, é porque a situação é séria. Os espíritos estão libertos da carne e até mesmo, às vezes, do desejo de voltar à Terra. Estão felizes no mundo espiritual. Então, eles sabem como proceder. Precisam de ajuda.
Hoje, por exemplo, eu estou adoentado. Uhum. Você sabe disso, que eu já Exato. pedi medicamento em casa. E, então, eu estou usando até mais agasalho do que o normal, porque eu não estou me sentindo muito bem. Porém, eu tenho noção perfeita do que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Perfeito. Então, enquanto eu tiver alguma força dentro de mim, eu vou lutar pela implantação da doutrina espírita, ainda que aos poucos. Porque não existe nada mais racional. Você repara que todas as religiões vieram de uma manifestação qualquer, mas geralmente pequenas. Certo. Enquanto que a doutrina espírita teve todo o resto dos séculos aí para frente para explicar como é que o fenômeno ocorre. Certo, certo. E a ciência vem aceitando devagar, bem devagar, essas afirmações todas. Quer dizer que, na realidade, né, Gama, a doutrina espírita não está parada, ela não está pronta. Absolutamente não. Nós é que não estamos preparados para receber tanta informação. Tanta informação, né? Tanto que as Muito pessoas bom que isso. aceitam no momento, ou aceitaram há um pouco tempo, não aprofundaram no estudo, normalmente tropeçam no caminho. Certo, Porque certo. há coisas que aparentemente era o momento de corrigir, não adianta. Entendi. Tá? Então, nós podemos dizer que cada um dos habitantes da Terra está em seu plano espiritual de acordo com o seu grau evolutivo. É exatamente isso. Não é isso? É. Mas, pela misericórdia divina, a gente vê como o nosso Pai Eterno, essa força que nos transmite, é misericordioso para com a gente. Ele não castiga, mas também não premia ninguém. Se nós erramos, é porque saímos fora das leis dele. Claro. Não é isso? Então, aí... Leis morais, acima de tudo. Ah, sim. Por isso é que nós chamamos a atenção. O livro dos Espíritos, até um determinado ponto, você pode até dizer qual ponto, e aí quando começa a fazer a parte moral, a terceira parte, a terceira parte. Aí é que eles entram na parte. A partir da terceira parte, se você não estiver agindo com moralidade, você vai ser cobrado. Problemas sérios, né? É, exatamente. Muito bem. Então nós vemos, gente, o quão é importante a prece, porque Deus é misericordioso com a gente. Se nós erramos, Ele nos dá 3 opções. Nós temos que nos arrepender, reparar e expiar esse erro. Claro. Mas Ele não nos lança em um inferno eterno. Claro que não. Isso é uma condição mental só. Assim como o céu, inferno, purgatório ou outros nomes que possam dar. Porque às vezes você está com problemas em sua residência, que você diz, puxa vida, hoje nada deu certo, eu estou num inferno, entre aspas. Porque realmente ele está atribulado de situações negativas. Mas se ele parar, elevar o pensamento, as coisas amenizam. Porque ele aí passa a receber intuições para ajudá-lo. Exato. Então eu pergunto a vocês, o que acontece na sua mente quando você ora? Acontecem 2 coisas, pessoal. Você lembra da prece e você está sugestionado a ficar calado mentalmente, não pensando em outras coisas. Isso é um espaço de tempo que a espiritualidade precisa, positiva, para lhe acalmar. É como se fosse um fio que cada vez que você orar, ele perde o grau de intensidade. Eu acho isso fantástico, porque quando você termina a prece, os seus problemas foram resolvidos? Não. Mas dentro do seu cérebro você está mais
tranquilo para poder pensar em uma saída. Sobretudo se você tiver fé. E principalmente, por isso é importante escolher que tipo de fé. Exato. Porque tem gente que quer comprar a fé, e não é comprar, não. é transformar. Com certeza isso não, aliás, não leva ele a nada, né? Não. Pelo contrário, ele vai Pode ter que... até se comprometer. Exatamente, comprometê-lo. É. Exatamente. Então a doutrina espírita veio no momento certo para que o homem se ligue no sentido de que todos nós estamos no mesmo mundo. É isso mesmo, no mesmo mundo. Sim. Em estágios diferentes. E o que queremos é para o bem geral e o nosso bem também, acima de tudo. Exato, claro. Porque temos que pensar primeiro em nós, na hora de transformação moral. Não é dizer que os outros se transformem moralmente para aceitar as minhas imperfeições, não é isso. Não. É apenas sentir que Deus é racional, extremamente justo. Justo. Né? Então Exatamente. cada um dará o que puder dar de acordo com a sua moral. Perfeito. Olha atenção por isso. Quando abre o livro, a terceira parte do Livro dos Espíritos, você volta lá ao princípio do livro dos Espíritos, que fala aqui da parte moral. Moral. Tem uma página que fala exclusivamente sobre a parte moral. Exatamente. Parte 305. Olha lá, a 305 é exatamente, olha, terceira parte das leis morais. Pois é. Então, a doutrina espírita foi, desculpe falar, foi a única religião que, ao se lançar para o público, ele buscou demonstrar a moralidade da coisa. Porque fora disso, pela história do homem, não por culpa deles, Não. é estágio cada um de nós. Claro. Uhum. Então a doutrina espírita veio alicerçar-se na moral. Moral. E hoje em dia, a gente sabe que, portanto, desencarnado, a parte moral é mais importante do que qualquer outra. Sim, concordo plenamente. Tá? Plenamente. Então existem pessoas que acham que quando eu desencarnar, eu vou aproveitar a vida. Coitado. Não, tá muito enganado, né? Aliás, gente, quando a gente se desencarna, aliás, vamos lá, retroceder um pouquinho. Quando você dorme, você sai do seu corpo, você está no plano espiritual. E que muitas vezes você é levado pelo seu mentor a uma escola da espiritualidade. Claro. Quando você volta, aí você, mas eu não lembro de nada. Sim. Por quê? Nós temos o nosso livre-arbítrio para colocar em prática aquilo que aprendemos lá em cima. Aliás, uma pergunta a todos. Qual é o nome que se dá entre duas reencarnações? Intermissão. Não é isso, Gama? Essa intermissão é justamente para nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. Porque nós temos nosso livre-arbítrio de ir para o bem ou para o outro lado. É lei de Deus. Mas se você for para o outro lado, você vai ter que resgatar. Se você for para o lado do bem, cada vez mais a espiritualidade vai lhe ajudar a abrir o seu campo de horizonte através da inteligência e da moral. Mas, Gama, já nos avisaram que nós temos que fazer um primeiro intervalo, tá certo? Vamos lá. Pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já.
Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. E nós estamos falando sobre a moral da terceira parte do Livro dos Espíritos, e o título é Das Leis Morais. Além do Livro dos Espíritos, nós encontramos também 3 outros livros muito bons, que é As Leis Morais, de Joana de Ângeli, Leis Morais, de Rodolfo Calegares, e Constituição Divina, também, de Richard Simonetti. E, claro, o Livro dos Espíritos, tá certo? Mas, nessa terceira parte, nós vemos que temos um subitem do capítulo 2 da vida contemplativa, gente. Tá certo, você quer entrar na parte religiosa, em algum convento, o que seja. Ótimo, você vai aprender as coisas. Mas não é só isso, não é só você se isolar do mundo. Você pode aprender, colocar em prática e principalmente colocar em prática, mesmo estando em algum outro local recluso. Não é você, eu vou ser um eremita, vou para a caverna e só vou rezar para os outros. Muito bem, uma atitude nobre. Mas só vai ficar na oração? E se chegar, aí nos lembra a parte da a parábola de Jesus sobre o bom samaritano, né? É. Passaram vários, tinha um caído na rua, só o samaritano, que foi ajudá-lo. Isso é caridade. É sair da sua rota e ajudar o próximo. Aliás, gente, a Samaria, naquela época, não era bem vista, né, Gama? Não era bem vista. Porque eles tinham algumas partes que eram diferentes da Judéia, da Galiléia, entendeu? Então é problema deles lá atrás. Mas se hoje podemos ser um bom samaritano, se alguém passar mal na rua, você vai deixar? Ou então pega o celular, ou peça alguém para vir uma ambulância para ajudá-lo. Às vezes você não tem condições de levá-lo até lá. Aliás, também hoje em dia, a própria legislação não permite mais, né, que você acuda uma pessoa na rua, você tem que chamar por uma determinada pessoa para ir lá, que é do governo, etc. Ou sujeitar-se a receber depois um processo contra ela, porque pode ser que a imperícia ou o atraso na aplicação da medida certa, a pessoa até nem se recupere. A gente até entende que, de repente, a pessoa cai, bateu com a cabeça no chão, não pode ser removida. Eu entendo perfeitamente, sabe? Mas você está ali pensando positivo. Calma, que nós vamos te ajudar, e assim nós vamos, tá certo? E nós estamos falando, nos desviamos um pouquinho, né? Mas estamos falando da vida contemplativa, né? Olha só o que diz a pergunta 657. Tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Olha o que a resposta da espiritualidade. Não. Porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem e são inúteis. Gente, não é crítica a ninguém. Nós não estamos aqui para fazer crítica. Um caminho, mas não é o melhor. Não é o melhor. Você pode acrescer na ação para com aquela pessoa. Até porque se você tem todo o conforto, não tem que lutar contra coisa nenhuma, fica muito difícil para você moralmente assimilar e executar-se em si mesmo as leis morais que nos devem reger a vida
Exato. nesse nível. Exato, Tá? entendi. Por isso que os espíritos insistem, quer dizer, não basta você ter conhecimento e ter condições de fazer. E às vezes não faz. Exato. Então você pode ter conhecimento, tem muita oportunidade, tem muita cultura, é muito útil, mas não é tudo. Entendi. Porque dentro das leis morais você tem que ter certos cuidados para não agredir o próximo. Isso é muito importante. E não né, interditá-lo, porque de qualquer forma ficará um traço entre você e ele que tem que ser resgatado tem que mais ser cedo ou mais tarde. resgatado mais tarde. Me lembrei, porque a gente, ao longo da vida, a gente se submete a cirurgias, né? E eu estava internado, né, ali no Santa Teresa, e veio um padre católico. Você gostaria de receber uma bênção? Eu falei assim, sim, pois não. Numa boa, recebi numa boa. Como ele está predisposto a orar por mim, ele seria o intercessor. Mas parou ali. E a ação de chegar, vamos lá, meu irmão, melhorar mais, vamos fazer com que essa medicação faça ação mais rápida para você sair daqui. Claro. Não é isso? Infelizmente não aconteceu. Não é crítica, tá? Não é crítica, porque a base religiosa que eu tive foi importantíssima para mim. Eu era católico, hoje eu sou, não digo um espírita, mas um paraespírita. Se eu fosse um espírita mesmo, gente, eu não estaria em provas e expiações. Eu estaria num mundo mais avançado. E não estou. Então eu tenho erros a corrigir. É assim. É assim não que é só funciona. erros a corrigir, mas também conhecimentos a adquirir. Sim, para não errar novamente. Exatamente. Isso. Para não persistir no erro. No erro. Porque se você erra uma vez, mais ou menos. Então há certas pessoas que acham que porque você fez uma prece bonita e o padre te perdoou, você está livre. Não. Você não está livre. Não. De alguma coisa você vai responder, Ainda. porque ele está olhando a coisa sob um aspecto muito diferente daquilo que você fez. Exato. Às vezes o teu resultado é você ficar de consciência limpa, quando na verdade o fato aconteceu tem repercussões por séculos afora. Então se você cria uma outra forma religiosa, olha o termo que eu usei, forma religiosa, de encarar o mundo, você está errado. Você está querendo que Deus faça a sua vontade, não é você que tem que fazer a vontade de Deus. Nós é que temos que submeter às leis a vontade dele. de Deus. Exato. Então, seguindo a resposta da 657, Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Que deveres são esses? É resgatar os nossos erros do passado, não é isso, Gama? Claro, fazer o bem, né? Afastar-se do mal. Exato. Nem incentivar, né? Uhum. Então, pelo contrário, tem que lutar contra essas coisas inferiores. Exato. Perfeito. E, no entanto, você vê que as decisões são tomadas por homens muito bem instruídos e que deveriam analisar isso com muita isenção na hora de tomar determinadas decisões. Certo. No entanto, às vezes a gente vê a situação de assim, mas é a infalibilidade que ele tem. Quem é infalível estando encarnado? Ninguém é infalível, né? Ninguém. A história prova que é ninguém mesmo. Ninguém. Que não é porque alcançou esse ou aquele cargo que ele é perfeito, não é. Não é. Porque estamos encarnados é porque nós temos que expiar erros. Continuando. Quem passa todo o tempo
Quem passa na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Olha, isso é muito importante. Olha o importante disso aí. Não é Deus pedirá aquilo que fez, não. É aquilo que não fez. Que não fez, exatamente. Nossa. Você vê que Jesus não tinha, quando encarnou como pessoa nele, nenhuma diferença dos outros. Mas, no entanto, o comportamento dele diante do passado de alguém que chegasse perto dele, ele via coisa que a gente não via, pelo adiantamento espiritual que ele tinha. Né? Então ele podia promover verdadeiros milagres, até perante a própria natureza, conforme ele demonstrou, né? E não compará-lo com qualquer um. Tanto é, né, Gama, que ele, quando atingia aquelas pessoas que o procuravam, ele dizia: vá e não peques mais, porque nós somos falíveis, né? Então ele diz: vai, não peques mais, não erre mais. Você foi ajudado uma vez. Faça por merecer, não é isso? Aquela graça que recebeu. Então, de uma certa forma, a maioria das religiões, quando olhada coletivamente e não individualmente, sim, elas têm, assim, sistemas, métodos e pessoas que crescem dentro dela em qualidades éticas e morais. E ali se destacam, às vezes, autoridades maravilhosas que o mundo inteiro reconhece. Porque, afinal de contas, é uma vida dedicada a Deus. Então, isso tem valor. Agora, não é só dedicação. Também tem que ter as qualidades morais na luta contra os seus companheiros. Sim. E para impor coisas que não se concorda, é difícil. É difícil, sim, com certeza. Então, gente, veja bem. Aí passamos exatamente para o tema que nos leva a tudo isso, né? Que é a prece. Lá nós vemos na Lei de Adoração, do capítulo 2, né? Que é a prece, lá da 658 em diante, tá certo? E você vê a importância da prece. Da prece, como se... Não é porque tem que estar com a roupa tal que modifica, não. Né? É a mente. A mente. Por isso que quando se fala na terceira parte do Livro dos Espíritos, é tão importante que eles lançaram um livro explicando tudo isso para que a gente possa entender. Isso. Eles não estão no nosso estágio. Espiritualmente falando, estão lá para cima. Uhum. Tá? Você não conseguia, digamos assim, assustar ou ameaçar o Chico. Ele sempre estava tranquilo, ele confiava em Deus de uma forma plena, total. Plena, não é? Tá? Mesmo quando eu via que estavam contra ele, discordando dele, aquela coisa toda, ele sempre tinha habilidade, porque o Chico era um missionário. Ah, sim. Então Perfeito. Ele aceitou tudo aquilo com tranquilidade. Você vê que oferecer para alguém uma punição, e essa punição era continuar na vida, não é bem assim que se pensa punir. Nossa, a gente pensa até em tirar a vida do adversário. Porque nós somos muito imediatistas, né, né, Gama? Muito. Porque esse imediatismo é que se a gente pede agora, já quer receber daqui a 2 segundos depois. Não. Isso tem uma série de situações que, quando chega lá em cima o seu pedido, ele é analisado, gente. Não é Deus lá, esse pode ou aquele não pode. Não. Todo pedido, não é isso? É analisado minuciosamente exatamente. E com mais expressão, por espíritos superiores. Superiores. Que só eles podem não intervir. Eles podem dar uma orientação correta. Isso. Porque quem vai tomar a decisão é outro. Sim. Por quê?
E a gente vê exatamente que eles dizem, se você chega e fala assim, olha, eu estou sem dinheiro, eu preciso ganhar na loteria. Sinceramente, gente, aquilo nem chega na mesa da pessoa lá em cima que cataloga as preces. Já vai para o lixo da mesma hora. Agora, se você fala assim, olha, eu estou com um problema de doença, peço a sua ajuda. Então, lógico, vai para o setor médico, lá de cima, e eles vão dizer, ele é merecedor? O que ele fez para ajudar ou não fez para ter aquele tipo de doença? Ele tem que se melhorar. Vamos ajudá-lo para ele mudar o seu pensamento para melhor, para nós conseguirmos chegar até ele. E você vê, por exemplo, isso é tão importante que a terceira parte, a partir da pergunta 614 de O Livro dos Espíritos, ele só cuida da parte moral. Sim, exatamente. Só cuida da parte moral. Perfeito. E diga-me isso de outras religiões, assim, nessa profundidade. Eu não conheço. Eu não conheço. Então a doutrina espírita vem nos alertar. Eles têm a parte moral? Tem. Sim, tem. Podem errar? Podem. Eles são humanos. Então, a aplicação da lei moral tem que levar em consideração todo o estudo que você fez para assimilar aquilo que está lá, como também aquilo que é aplicável no momento ou não. Certo. Uhum. Tá? E é sempre a parte moral. Moral, exato. Perfeito. Porque normalmente a parte inferior vem na mesma hora e se aproxima, né? Entendi. Então, se você tem determinado desejo, vamos dizer, financeiros, ou de saúde, qualquer coisa, você espera um resultado imediato. Mas também, do ponto de vista sexual, muitas vezes vem desejos absurdos, você tem que ver aonde o teu pensamento está cravado. Exatamente. Ali é onde está o seu pensamento, está o seu coração, né, Exatamente. Exato. Muito bom isso. Está vendo, gente? Mas, olha, já nos avisaram que temos que fazer um segundo intervalo. Tá certo? Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. Programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. E nós estamos falando exatamente sobre a prece, que é tão importante no nosso dia a dia. E nós estamos, então, verificando que lá na pergunta 997, olha só, quantas situações nos levam à prece. Olha o que diz a 997. Vence espíritos de notória inferioridade, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que por eles se fazem, como se explica que outros espíritos que devêramos suportar ou supor mais esclarecidos revelem um endurecimento e um cinismo, dos quais coisa alguma consegue triunfar?
olha a resposta da espiritualidade. A prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Isso é fundamental. Que resposta fantástica. Você pode prender um homem para cumprir uma pena de apenas 5 anos ou de 30 anos, em função do crime que ele cometeu, mas se ele não se arrependeu, ele continua criminoso. O fato de passar aquele tempo lá dentro não o livra de continuar com aquele defeito. Entendi. Porque, obviamente, quando você condena uma pessoa é para resgatar. Resgatar, você tem que ter qualidades para não acontecer mais de novo. Senão vai voltar a matar alguém. Vai errar novamente. Exatamente, será errado novamente. Então você tem que se arrepender. Pelo contrário, vai ter que ser um homem de bem. O que não acontece caso a pessoa permaneça nessa posição errada. Primeiro é o arrependimento, reparação e expiação. São as 3 partes. Então, nós vemos, olha na pergunta, vamos lá, perdão pessoal, 997 a resposta, né? Com relação aos que, impelidos pelo orgulho, se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvarios, chegando mesmo a exagerá-los, como fazem alguns desgraçados espíritos. A prece nada pode e nada poderá, senão no dia em que um clarão de arrependimento se produza neles. Aí, voltamos novamente. Arrependimento, reparação e expiação. O arrependimento é o início para que você possa extirpar aquele erro que você fez. Olha, eu cada vez eu fico o Livro dos Espíritos deu um salto extraordinário em termos morais junto às religiões. Porque se você observar o comportamento, não vou citar qual delas, se fosse o Espiritismo naquela época, também teria cometido erro, como muitos cometeram. Então, o que acontece é o seguinte, isso a gente aprende pelo estudo. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, só tem através do estudo. Por isso que eu acho o Espiritismo extraordinário, porque ele nos fornece um livro como esse, separado por etapas, onde ele está só estudando aí, o que nós estamos estudando hoje aqui também, a eficácia da prece. Você pode ser sincero, pode ter todo um ritual importante, uma música que comova, etc. Tudo isso é importante. Mas a atitude, o ato, o pensamento, a disposição, o que a gente dá como certo, correto. Tem que sair do coração. Tem que estar principalmente citado para o coração, como você diz, para a parte moral. Exato, tá? Perfeito. E é por isso que do Livro dos Espíritos, até um certo ponto, é uma rotina bem esquisita até, quando se está falando de religião. A partir de um momento, o próprio Livro dos Espíritos diz, a partir daqui que começa a mudança. É a parte moral. A terceira parte. Muito do bom Livro dos isso. Espíritos. Muito bom. E é a mais difícil da gente cumprir. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Então eu tenho consciência de que eu não fiz a destruição de nenhum lar. Isso eu tenho que pensar de mim. Sim. Né? Não fiz a destruição de nenhum lar, não atrapalhei a vida de ninguém, não mandei ninguém para o mundo espiritual antes do tempo. Seja por desgosto, seja por atitude minha. Enfim, aprendi a fazer o bem insistentemente, qualquer que seja a razão. Entendi. Né? Tá certo. Muitas vezes se escreveu para o Papa pedindo para ele minuciar o que está errado, bem com detalhe. Durante séculos eles receberam isso. É impossível que cada caso, em cada situação, é de uma forma que ele é encarado. Então é sempre a parte moral que é a mais importante. Entendi. Para dar chega de explicar isso, o Livro dos Espíritos é enfático. Aqui começa a doutrina espírita. É a terceira parte. Terceira parte, perfeito. Então, não se pode pensar que é uma pessoa que se diz espírita,
e tem um problema qualquer, ele pega dinheiro, bens ou qualquer coisa, compra alguém para melhorar a situação. Não, para ele não vai melhorar nada. Exato. Até complicar, chefe. E às vezes sim. Então nós vemos que para nós recebermos determinadas situações de nossos erros, arrependimento, reparação, expiação, na pergunta 998 fala exatamente da expiação. A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual. Olha o que a espiritualidade responde. A expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido. E na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Então nós vemos que são duas coisas bem diferentes aqui. Se você errou, você tem que expiar encarnado. Ok? Não tem perdão não, hein? Tem que expiar. Tem que expiar, exatamente. Porque o que fere a parte moral revela o seu adiantamento. Isso. Não adianta você pegar as páginas do Livro dos Espíritos que aparentemente condenam a convocação de espíritos, né? Na verdade, ela não quer que mexa com os espíritos inutilmente, mas se for para transformá-los, educá-los, é missão dos pais. É missão, exatamente. Então nós vemos que na segunda parte diz assim, e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais. Morais. Porque a terceira parte do Livro dos Espíritos, ele diz mesmo, quando sai da segunda parte para a terceira, agora começa a parte moral. E aí ele vê que quando nós estamos desencarnados, é a parte moral. Aí, o que acontece? Não é que a espiritualidade, quando você faz a passagem, eles vão dizer para você assim, olha isso, aquilo outro, leia você isso, errou. leia aquilo. Não. Eles lhe tratam como um ser humano que nós somos. Só que, devido aos seus sofrimentos, porque você não foi moralmente educado ou se educou moralmente, tem repercussões na vida espiritual. Sempre. Me lembrei agora de uma passagem daquele filme O Nosso Lar. Então, André Luiz foi recebido na casa lá da mãe de Lísias, né? E ele ali, ele falou assim, olha, vai chegar me parece que era a tia dele. E ela morreu de tuberculose. Muito bem. Deixou o corpo por tuberculose. Chegou lá, ela não se adaptou à psicosfera de Nosso Lar. E queria voltar novamente. Tanto é que ela foge. E Lísias, percebendo o estado moral em que ela se encontrava, foi até ela e a recolheu. Aí ela começou a entender que ela já não pertencia mais à parte corporal, e sim à espiritual. E começou a sua modificação. Se não houver isso, gente, e tem que partir da gente, não é partir do outro. Porque nós é que erramos, o outro vai pagar pelo meu erro, jamais isso vai acontecer. Tá certo? A parte moral não vai errar nunca. Não. Porque tem pessoas que se adaptam, né? E se consideram realizados porque tiveram, por exemplo, várias esposas, várias companhias, mas a educação dos filhos sempre moral. A educação da mulher dele
Então, no ato que o homem se entregar a um casamento, e a mulher também, ambos devem procurar se entender sobre a parte espiritual e moral. Moral, tá certo. Lembrando disso, primeira parte do livro dos Espíritos fala sobre o quê, Chaves? Já anotou isso? Olha só. Pega Deixa eu olhar novamente. Vamos lá, primeira parte. A primeira parte, né? É. Das causas primeiras. Sim. Primeiras. E a segunda parte? A segunda parte é do mundo espírita ou mundo dos espíritos. A terceira parte, das leis morais. E a quarta parte é das esperanças e consolações. Mas, Gama, infelizmente o nosso tempo está mas eu te garanto que terminando. na reunião de hoje, muita gente acordou para isso. Com certeza que Porque sim. não adianta você ir a qualquer igreja ou a qualquer centro espírita se você não transformar moralmente falando. Tá certo. Então a gente vê espíritas, às vezes, eu fico pasmo, que a pessoa defende dentro da casa espírita procedimentos que não agradam a Deus e nem a consciência do homem de bem. Perfeito. Isso é comum. Isso. Infelizmente o nosso tempo está terminando, Gama. Mas pelo menos eu tenho certeza que foi objetivo. Muito bom. Faça as suas considerações finais e aí eu passo para uma oração final, por favor. Bom, existem algumas perguntas que seriam interessantes. E uma, por exemplo, começa lá da pergunta do final do livro 987. 987. Você começa lá, tá? Então, são perguntas que mexem muito com a gente, de perto. De perto. Tá? Então, antes de você tomar determinadas decisões, às vezes alguém está te ofendendo, e a gente engolir uma ofensa quando não tem nada a ver é difícil. É difícil. Mas é também um teste para você e para quem ofende. Isso, paciência. Então, tem que ter cuidado disso, porque conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Mas a verdade, não é a sua opinião. Exato. Pessoal, nós estamos no final do nosso programa e eu gostaria de fazer uma oração rápida, chamada Oração Nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próximo, do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades nossas e dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela que cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Diga qual é o número dessa prece e a página dela. Página 103, quem disse isso foi Emmanuel. Até a próxima semana, pessoal. TVC, a TV do Correio da Manhã.